Então, pessoal, boa tarde. Vou apresentar o meu trabalho sobre retrofit de máquinas CNC no modeleiro. Eu sou o Guilherme e o meu orientador é o professor Marcelo. Então, aqui os tópicos que eu vou estar falando vai seguir a mesma estrutura que a gente estava no texto do meu trabalho. Começando, então, contextualizando a indústria moveleira, o Brasil ele é o maior produtor da América Latina e o sexto maior do mundo. Mas mesmo nesse cenário positivo é visto que existe espaço para a melhoria da competitividade da indústria. E quando o empresário pensa nisso, a primeira coisa que vem na cabeça dele é o investimento em máquinas e equipamentos. Isso no sentido de buscar um aumento de produção, redução de custos e também a melhoria de qualidade dos processos. Os principais processos, então, considerando a indústria moveleira, são o fresamento, o corte e a furação. E aqui eu trago imagens de máquinas específicas para cada uma dessas operações. Eu peço para vocês repararem que elas têm esses manípulos para operação. Isso então para conseguir explicar uma das principais diferenças entre as máquinas ferramentas comuns com as máquinas CNC. Essas então, elas habilitam a programação dos movimentos, ao invés de necessidade de comandos manuais de um operador. O comando CNC é o componente que faz essa automação dos movimentos. E então essas máquinas elas entregam, além da não necessidade de tanta habilidade do operador, um aumento de produtividade, precisão e de repetibilidade. Mas então, tudo isso vem junto com um elevado custo para a aquisição dessas máquinas. E isso então pode ser um empecilho pensando principalmente em pequenas empresas que não têm tanto capital para investimento. E aí surge o retrofitting como uma alternativa para viabilizar a aquisição de uma máquina dessas a um custo mais acessível. Dito isso, então, os objetivos do meu trabalho foram desenvolver uma reforma em um centro de usinagem CNC, adequando ele para o ramo modeleiro, aplicar durante o processo uma sistematização dessa reforma e, como uma das principais tarefas, selecionar esse comando CNC, sendo adequado para a reforma. E ao fim de todo o processo, então, a ideia era que se eu tivesse vantagem econômica na comparação com a aquisição de máquinas semelhantes. Passando para a revisão bibliográfica, primeiro falando do desenvolvimento de máquinas CNC. É um tópico que pode abranger diversos temas, como projeto mecânico, elétrico, também a seleção de materiais e equipamentos. Mas considerando o retrofit, então, onde se tem esse interesse de reutilizar a maioria dos componentes da máquina e só adicionar se necessário ou para melhorias. Então, no caso dessa reforma que foi feita, o principal elemento adicionado foi o comando CNC. E no meu texto eu faço uma discussão sobre diversas arquiteturas que existem ali para esse tipo de comando, mas aqui eu já trago o que era o mais adequado para a minha situação. Então, tendo uma placa de controle de movimento, interfaceando com as diversas entradas e saídas do sistema e tendo um computador como interface com a máquina. Sobre o retrofit, então, ele é a renovação de máquinas desatualizadas, visando ter maior produtividade e uma atualização tecnológica. Eu busquei no meu trabalho uma sistematização dos procedimentos, onde então, inicialmente, é recomendado que se faça uma listagem de pré-requisitos, tanto funcionais quanto da dinâmica de movimentação. Depois, então, se faça uma análise crítica do estado inicial da máquina. Isso, então, para poder fazer uma lista de necessidades de equipamentos que precisam ser comprados ou substituídos, para, então, posteriormente, fazer o planejamento da execução. Como finalização, então, são previstas 3 etapas, uma de avaliação da dinâmica, que tem muito a ver com o que foi posto como pré-requisito. Além disso, a otimização, então, de fazer alguns ajustes do que foi planejado ao longo do processo. E para finalizar, então, fazer os testes de campo da máquina em produção. E devido à necessidade, então, de descrever o funcionamento dessa máquina para adequá-la ao contexto moveleiro, buscou-se na linguagem, na modelagem OML, então, os diagramas de estado e de atividade para poder fazer essa representação. Os diagramas de estados, eles são uma ferramenta para descrever como um sistema deve se comportar em meio a eventos externos. Então, aqui eu trago um exemplo que poderia ser aplicado a um micro-ondas. Então, tem um estado em espera, e aí, quando ele tem o seu botão de liga pressionado, ele então iria para um estado em funcionamento.
Já os diagramas de atividade, eles servem para representar ações mais sequenciais. Então, nesse exemplo aqui, digamos que o micro-ondas está em funcionamento, então teria essa descrição de ações, de acionar o motor do prato giratório e depois o gerador de micro-ondas. Então, com isso, passando para a metodologia, iniciando pelos pré-requisitos, como comentado antes, os principais, então, tendo em vista adaptar para a indústria moveleira, são deixar a máquina com capacidade de realizar as operações de fresagem, corte e furação. Além disso, devido que essa é uma máquina dos anos 90, então você teve uma grande motivação de atualizar a interface de contato com o operador. Além disso, a implementação do sistema de campos de trabalhos múltiplos para flexibilizar a operação, tendo uma mesa de fixação a vácuo. E além desses, então, mais secundários, implementar um sistema de troca manual e automático de ferramentas, além de disponibilizar um controle manual para o operador. Falando um pouco sobre o histórico dessa máquina, então, ela é uma máquina italiana, que foi fabricada em 1995, ela estava sendo utilizada há cerca de 5 anos, ela possui 3 eixos de movimentação, tem servomotores com encoders acoplados e sendo acionados por drivers analógicos. Para a usinagem, então, ela tem à disposição um eixo árvore para operação de fresagem, tem também uma caixa de furação com até 17 brocas e para a operação de corte, ela possui uma serra vertical, que pode cortar em 2 direções. Mas então, principais características, ela estava sem a presença do comando CNC. E a parte mecânica tinha alguns rolamentos e uma correia comprometida. Mas a maioria dos problemas foram vistos que estavam nos elementos pneumáticos, nas válvulas, nos pistões e também em sensores embutíveis. Então, tendo esse diagnóstico inicial, pode-se listar o que seria necessário ser adquirido. E aqui eu já vou começar a dar um enfoque maior para a seleção do comando CNC. Então, essa busca ela foi principalmente balizada pela quantidade de entradas e saídas necessárias do sistema, que era em torno de 90, além então do suporte que o controlador teria que ter para comandar os drivers com sinais analógicos. Então, com isso se filtrou bastante as opções e chegou-se em duas opções principais, as duas com soluções modulares, tendo uma placa principal para processamento lógico e demais para interface com as entradas e saídas, ambas também permitindo customização do funcionamento. E então essa opção da Dynamotion da Centroid foi feita uma análise entre as duas e decidiu-se seguir o projeto com a da Dynamotion, principalmente pela familiaridade com a linguagem de programação em C e além disso também pelo custo, que representou quase 1/3 do valor do concorrente. Tendo selecionado então, um comando para se planejar as próximas etapas, então existiu uma etapa inicial de configuração de parâmetros iniciais e parâmetros comuns a diversas máquinas CNC e com isso então já habilitaram essa máquina a ser movimentada, se movimentar conforme as posições requeridas. Mas então para os demais pré-requisitos listados de funcionamento, foi preciso então mais uma etapa de descrição do funcionamento através dos diagramas de estado e de atividade e depois a implementação do código no comando. Então essa aí foi a etapa de execução. Daí ao longo do trabalho foram feitos diversos diagramas. Aqui eu vou mostrar só alguns deles para encurtar um pouco a história. Vou mostrar então o programa de inicialização, que eu diria que é o mais importante. Ele é o que é responsável por carregar os parâmetros na máquina e após então entrar numa rotina de monitoramento e fica ligado até o desligamento dessa máquina. Nessa rotina então, principalmente se verificam as condições de emergência, o controle manual, a troca de ferramenta manual e também os estados das mesas de trabalho. Focando então nesse programa das mesas de trabalho para mostrar um pouquinho da metodologia. Então esse programa, então, ele habilita a execução de usinagens tanto em uma mesa quanto em outra, ou então na mesa completa, né, quanto necessário, para painéis de maior extensão. Então, a ideia é de que o operador faça uso dos grupos de botões, ele pressione
esse botão para acionar posicionadores, e com outro botão ele consiga acionar o sistema de vácuo para fixar a chapa na mesa. Então, para conseguir modelar esse comportamento, então, tratou-se para uma abordagem descentralizada, tratou-se cada uma das mesas como um elemento independente, tendo 6 estados de funcionamento. Um estado inicial, então, verifica se o botão é pressionado ou não. Então, se pressionado, aciona o elemento posicionador, e aí então o operador consegue encaixar a chapa de madeira na mesa. Depois, verifica se o sistema de vácuo está acionado. Se sim, e o operador der mais uma confirmação no botão, no botão do grupo dos botões, então se abaixa esse posicionador e com a peça fixada, então pode se passar para o próximo estado, que é o estado de pronto para execução. Nesse estado, então, a responsabilidade dele é garantir que não se mande iniciar a usinagem caso tenha alguma outra usinagem em andamento em outras mesas. Como tem mais de uma, isso pode acontecer. Então, se confirmado que não tem mais nenhuma outra execução em andamento, então se passa para o próximo estado, onde se comanda o eixo Z para uma posição segura antes de iniciar a operação. Tendo finalizado isso, se vai para o estado de programa em execução, onde efetivamente se manda o programa que está no software de operação para a máquina, para ele poder ser executado. Fica-se nesse estado então até o fim da operação, quando então, mais uma vez, se manda o eixo Z para uma posição segura. Tendo terminado esse movimento, pode ser desligado o vácuo e pode se voltar para o estado inicial. E aí é interessante que, enquanto a usinagem estivesse acontecendo em uma das mesas, o operador pudesse preparar a próxima mesa para a usinagem, então, deixando a outra mesa em pronto para execução, quando essa primeira terminasse, então já se começaria automaticamente a execução na próxima mesa. Isso para otimizar o funcionamento. Então, claro, depois da descrição desse diagrama, então teve a etapa de conversão disso para o código e implementação na máquina. Como a última etapa, então, da metodologia, foram feitos testes de campos para validar esses funcionamentos requeridos ali nos pré-requisitos. Então, isso foi feito através da usinagem de uma peça e foi projetado, então, considerando operações de frezamento, corte e furação e tendo trocas de ferramentas no meio do processo. Foi executado esse programa em 2 mesas, também para validar esse programa. E, claro, antes de tudo isso, foi feita a inicialização e o zeramento dos eixos. Então, começando a falar desses resultados, eu vou mostrar os trechos aqui do funcionamento. Inicialmente, então, tem a etapa de inicialização. Não tem muito o que mostrar, porque é um processo mais interno, está carregando os parâmetros de funcionamento da máquina. E aí depois o zeramento, que começa primeiro no eixo Z, por segurança, e depois zera os eixos X e Y simultaneamente. Após, então, esse zeramento, tendo o programa carregado no software e a chapa já preparada na mesa, então é possível dar o comando de início de operação. Então, ali acionando o posicionador, o sistema de vácuo e a confirmação para a execução na mesa. Então, começa a usinagem, ele já tem uma troca automática. E, então, depois se parte para a usinagem, aqui uma operação de fresagem, fresbase. Depois, então, mais uma troca de ferramenta para uma operação de fresagem, também um antifanciamento. Então, com isso, né, pode-se validar essas operações feitas. E uma próxima operação aqui, serra, troca, serra no eixo X, vou passar aqui para a próxima, aí a serra no eixo Y, e no fim tem a caixa de furação atuando também, para completar todos os processos. Então, só mostrando também a execução na segunda mesa.
e a operação na mesa 2, as mesmas etapas, né? Acionamento do pressionador, sistema de vácuo e o comando de início com a dinâmica. Então, com isso, se poderia então, fazer a manufatura dessa peça de acordo com o projeto CAD que foi feito. Durante essa usinagem foi interessante poder validar também a interface gráfica feita. Com ela se pode ver então os caminhos da ferramenta, o programa pode vir sendo executado linha a linha, além de verificar estados, variáveis importantes no processo. E é legal de ver esse contraste, então, no comando CNC, né, de uma máquina dos anos 90, que é da mesma época que foi reformada, então, como essa atualização tem esse efeito benéfico. Com relação à parte econômica, então, durante o projeto ele foram gastos quase R$35 mil, sendo a maioria dos custos relacionados com o controlador quase 60%. Então, para conseguir comparar, para ver se isso era bom ou ruim, se buscou no mercado orçamentos de máquinas semelhantes. Então, tendo também um sistema de fixação a vácuo e dimensões parecidas. Então, aqui seria o orçamento de uma máquina italiana, bem parecida com a que foi reformada. Então, estaria saindo em torno de R$681 mil. E essa segunda opção, então, uma máquina com componentes advindos da China, que seria montada no Brasil, e essa então em torno de R$370 mil. Então, já passando para as conclusões, então, durante esse projeto então, foi possível efetivamente executar o retrofit da máquina adequando ela para o moveleiro. Se teve uma experiência positiva utilizando as placas da Dynamotion, foi possível implementar todos os requisitos funcionais. A sistematização foi importante, propiciou esse acompanhamento da progressão do projeto, ver o que já tinha sido feito e o que ainda estava por vir. A utilização dos diagramas do ML foram boas, né, para proporcionar essa visão macro do sistema e também serviram bastante durante a etapa de implementação do código. Né? Então, quando você tinha alguma dúvida, podia voltar para o diagrama feito e tirar essas dúvidas. Então, a parte dos custos, né, dá para ver que o retrofit ele se mostra como uma boa alternativa para a obtenção de uma máquina CNC a um custo mais acessível. E outra coisa também que foi legal foi que durante a validação através da peça foi interessante utilizar, ver que mesmo utilizando softwares mais atuais, né, se conseguiu fazer o projeto CAD, CAM e colocar para executar nessa máquina. Indo para os trabalhos futuros, indicações, então, o controlador, comando CNC adquirido, ele fornece diversas formas de otimizar a dinâmica de movimentação da máquina. E isso não foi o foco do meu trabalho, mas então poderia ser uma indicação para o trabalho futuro fazer uma otimização dessa movimentação. Além disso, durante a conversão dos diagramas STAR de atividade para código, viu-se que tem diversas formas de fazer isso. Então, também poderia ser feito um trabalho futuro discutir prós e contras de cada um. E aí é isso aí. Muito obrigado pela atenção, pela presença de todos e agora estou aberto para as perguntas da